Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de podermos compartilhar da mesa do Senhor nessa manhã. Nós abrimos os nossos corações e te pedimos em nome de Jesus, fala conosco de maneira sobrenatural, que a tua palavra transforme as nossas vidas para sempre, que cale-se o homem, que fale o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Gente, eu geralmente, quando prego nas igrejas, no domingo, nos cultos de celebração, eu prego a mesma mensagem em todos os cultos. Mas o Senhor estava incomodando meu coração para fazer diferente, mas eu iria respeitar, obviamente, a decisão do pastor. E ele, antes de eu perguntar, ele já me deu as duas opções, de pregar a mesma mensagem ou de pregar 3 mensagens diferentes. Então, nesse domingo, exclusivamente em Garanhuns, eu vou fazer um combo. O meu último livro que eu lancei, eu não pude trazer porque realmente acabou, chama Entre o Céu e a Terra. Eu vou falar sobre os 3 segredos que o Senhor ministrou ao meu coração no momento mais difícil da minha vida, pessoal, ministerial, onde eu fui mais atacado na mente, que foi na época da pandemia, onde eu vi amigos morrerem, pastores morrerem, onde eu vi minha igreja fechar, o meu ministério afundar, onde eu vivi depressão, pânico, ansiedade, onde eu quis desistir de tudo, largar tudo. Foi no maior caos da minha vida que Deus ministrou 3 segredos para que eu pudesse viver o sobrenatural em meio ao caos. E eu vou compartilhar esses 3 segredos hoje aqui com vocês. Agora de manhã, o próximo culto é 4 da tarde, o segundo segredo, e o último segredo no culto das 19 horas. Então, os 3 segredos no domingo. Pastor, só consigo vir agora de manhã. Tranquilo, você vai receber pelo menos o primeiro segredo. Se você quiser conhecer os próximos, você vem nos próximos cultos também. Vai ser assim hoje, em nome de Jesus. Deixa eu perguntar para você o seguinte: quantos aqui tem boleto para pagar? Você que não levantou a mão, se quiser, no final a gente pode compartilhar alguns aí com você. Eu estou precisando também de uma força. Mas todo mundo tem boleto para pagar. Todo mundo vai ter um perrengue para viver, sim ou não? Quem já passou um perrengue chique aí? Pois é, a gente vive essas situações. Jesus vai dizer o quê? No mundo tereis o quê? Boletos para pagar. Mas tem de bom? Por quê? Porque eu já paguei todos para vocês. Isso é promessa de Jesus. Essa aqui foi a nova versão Samuel Asaf atualizada. Mas no mundo tereis aflições, dias difíceis, dificuldades, tempestades, perrengues, problemas. O dia mal vem para a gente que é boa, a gente que é má. Porém, a promessa de Jesus é: tranquilo, respira fundo, porque eu já venci todas as coisas, e se eu já venci, você também já venceu. Jesus não prometeu para a gente sombra e água fresca, vida sem problema. Essa vida sem problema de regozijo vai ser na eternidade. Mas enquanto estivermos nessa terra, a gente vai passar por desafios, mas a gente não pode perder a fé daquele que já nos prometeu a vitória, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Agora, no meio do problema, no meio do caos, qual é a nossa atitude? O que nós precisamos fazer para que nós não sejamos envolvidos pelo caos, pelo problema, e morramos com ele? Porque é verdade também que, apesar de que nós sabemos desse versículo, Jesus também nos deixou uma promessa, que Ele não nos deixaria sozinhos, mas Ele estaria conosco todos os dias. Jesus está no barco da nossa vida todos os dias. Se é calmaria, Jesus está. Se é tempestade, Jesus está. Ele não nos deixa sozinhos. Nós temos essa verdade, nós temos essa convicção. Mas no dia que a tempestade chega, qual é a nossa atitude? Porque quando a tempestade chegou, Jesus estava no barco dos discípulos, os meninos estavam todos desesperados. Jesus estava no barco, mas eles estavam desesperados, tinham uma convicção, eles tinham uma convicção. E sabe qual era? Vai todo mundo morrer. Era essa convicção. Até uma hora que eles ficam tão desesperados que
Jesus tem que acordar e falar: ô povo de pouca fé. Ele fala: ô mar, se aquieta aí, vento, para. Jesus mostrou para eles. O que você decide viver hoje vai determinar o seu amanhã. Por exemplo, se hoje eu decido comer só besteira, encher minha boca de açúcar e não fazer nenhum exercício, a minha velhice pode ser aonde? No caixão ou no hospital, doente. Mas se eu decido hoje viver uma vida saudável, fazendo exercícios, cuidando da minha saúde, eu vou ter mais vida. Quem está me entendendo? Faz sentido isso? Na nossa vida espiritual, a mesma coisa. O que eu decido hoje investir em Deus, na minha vida com Deus, vai determinar o meu amanhã também. É que nem um pai que não valoriza a criação do filho na palavra de Deus. Tem pai que não traz o filho para a igreja, deixa o filho lá fazer a vontade dele. Aí quando o filho começa a dar problema com 18 anos, vem chorando para o pastor: pastor, faz alguma coisa. E você, por que não fez quando podia fazer? Mas se você ensina teu filho, tua criança no caminho que deve andar, até quando for velho, não vai se desviar desse caminho. A palavra de Deus nos ensina que o que você faz com antecipação, lá no começo, vai determinar o teu amanhã. Esse princípio tem que estar na nossa cabeça. E sabe o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos decidir hoje amar Jesus de todo o nosso coração, que a gente precisa decidir hoje viver a palavra de Deus, que a gente precisa decidir hoje viver para o Senhor, porque o nosso amanhã está totalmente ligado, dependente do que a gente está decidindo hoje. Como você quer estar preparado para viver o sobrenatural em meio ao caos, se você não vive com o Deus do sobrenatural? Quem está me entendendo? Não adianta a gente querer, lá na hora da adversidade, ter uma fé extraordinária, se a gente não aprendeu, quando a gente estava vivendo o tempo da bonança, o tempo bom, a crescer na intimidade com Ele. Não queira aprender na dor, aprenda hoje, invista hoje, cresça hoje, para que você esteja mais forte amanhã, e depois de amanhã, e vivendo uma vida cada vez mais forte em Deus. Amém, gente? Segura isso no seu coração, grava isso no seu coração. Vamos mudar nossa vida hoje. Hoje é dia de transformação, em nome de Jesus. E aí, com isso, anote o primeiro segredo para você viver o sobrenatural em meio ao caos. O primeiro segredo que eu quero te falar hoje é o segredo da devoção. E sem devoção, nada será possível. A devoção é o amor genuíno por Deus. A devoção é o desejo fervoroso de conhecê-lo, de servi-lo, de estar com Ele todos os dias. A igreja romana fala muito de devoção aos santos, mas eu quero dizer que nós entendemos que a devoção, ela é a uma pessoa só, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré.
É a Ele que nós temos que entregar toda a nossa devoção, todo o nosso amor, toda a nossa paixão, toda a nossa fé. No nosso contexto como cristãos, a devoção ela representa um amor profundo, um amor sincero por Deus. E esse amor profundo e sincero por Deus, a gente expressa ele por meio da nossa vida de oração, de adoração, da leitura da palavra, por meio da obediência. É viver com o coração totalmente voltado para Ele, buscando agradá-lo em todas as áreas. Você concorda comigo que não é fácil viver assim? Por que não é fácil? Porque nós somos de carne. A nossa carne não vai querer. Quem aqui, não, de verdade, irmão do céu, de verdade, quem que acorda assim, falando assim: meu Deus do céu, eu não aguentava mais dormir, eu preciso levantar agora para ler minha Bíblia desesperadamente. É assim, tem gente que vive isso mesmo. Mas naturalmente, a nossa carne não vai nos levar para esse lugar, não vai nos levar para o lugar de oração, não vai levar a gente para o lugar secreto, para o lugar de devoção. A nossa carne vai nos levar para tudo, menos para esse lugar. Sim ou sim? Pois é. O trabalho do diabo é nos tirar do lugar secreto, porque se o diabo tira a gente do lugar secreto, a gente está vulnerável para todo o resto do pecado que vai querer nos afastar de Deus, que vai nos afastar de Deus, vai nos levar à morte. Mas se a gente prioriza uma vida de devoção no lugar secreto, como Jesus revela em Mateus 6, vai para o teu quarto, fecha a porta, se desconecta do mundo e fala em secreto com teu pai, que em secreto vai se revelar a você. Se a gente aprende esse princípio, a valorizar o lugar secreto, a viver uma vida de devoção, mais parecido com Jesus nós seremos, mais do coração de Jesus nós teremos, mais cheio do Espírito Santo nós seremos também. Esse é o segredo da nossa vida, viver uma vida de devoção ao Senhor. É esmurrar, é sacrificar a nossa carne, porque a gente entende, existe essa metanoia, essa mudança de mentalidade. Eu entendi, eu despertei, eu acordei. O segredo da minha vida não está no que eu faço tanto para Deus, mas está em quem eu sou em Deus e com Deus. Quem está me entendendo? Porque o que revela fora daquilo que a gente faz para o Senhor é o quanto a gente está vivendo dentro, escondido. Tem muito crente que não chega no domingo, mas isso não tem aqui Garanhuns não, graças a Deus, é só uma banda acolá. Que tem gente que acorda domingo e fala assim: hoje é dia da igreja. A primeira oração que faz é: ó Deus, que a irmã do coque apareça na minha frente hoje, que o profeta apareça para mim hoje, bote a mão na minha cabeça e diga: assim diz o Senhor. Enquanto Deus está falando para mim e para você, não dependa do profeta para ouvir minha voz. Eu quero falar com você. Você não precisa de uma conferência para ouvir Deus. Você não precisa de um evento para ouvir Deus. Você precisa de um quarto com a porta fechada para ouvir o Senhor. Ah, pastor, então você está dizendo que a gente não precisa de igreja? Está repreendido essa mentira do diabo, porque está escrito: não deixeis de congregar. Mas sabe por que a gente vem para o culto no domingo? É para a gente transbordar de tudo que Ele nos deu a semana inteira no lugar secreto. Aleluia. Senão a gente vai ver no domingo querendo ser cheio. Deus faz algo novo em mim, me enche nesse domingo. Tomara que o pastor Marcos me libere uma palavra do céu que muda a minha vida, que Deus fale comigo. E Deus está olhando e falou assim: cara, eu queria tanto falar com você. E Deus vai usar os pastores para falar contigo, sim, vai usar, com certeza, sempre, todo domingo vai usar. Mas não dependa, pelo amor de Deus, somente do domingo para você ser fortalecido pelo Senhor. Entenda uma coisa: a tua vida como crente depende do lugar secreto. Quanto mais no lugar secreto com Deus nós estamos, mais fortes no Senhor nós seremos. Quem está me entendendo aqui, igreja? Eu estou falando uma coisa para você.
Isso que eu estou te falando é o meu maior desafio. É o meu maior desafio. Porque, irmãos, sinceramente, quando eu acordo, eu preciso ser intencional em abrir os meus olhos e dizer bom dia, Espírito Santo, e começar a orar e consagrar o meu dia ao Senhor, porque a minha carne, o meu natural, não vai ser abrir os olhos, dizer bom dia, Espírito Santo, e começar a consagrar meu dia ao Senhor. Vai ser abrir os meus olhos, colocar a mão na mesa de cabeceira e puxar o celular. Mas é só eu que tenho isso, graças a Deus. Ninguém aqui tem esse problema. Porque se tem uma coisa que tem roubado a gente de intimidade com Jesus, é isso aqui. Amém ou amém? Cuidado com as distrações, porque Deus está procurando uma geração de homens e mulheres que vivam uma verdadeira devoção. Uma igreja, uma geração que o ame mais do que tudo. Uma igreja, uma geração que o busque de todo o coração, que deseje conhecê-lo, que deseje ser íntimo dele. Uma geração fervorosa de verdade. Eu estou falando de você, em nome de Jesus. É essa geração que Deus está levantando. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu encontro um episódio muito interessante, que é quando Davi vai aconselhar o seu filho Salomão. E talvez, se Davi tivesse um único conselho, Davi podia falar para Salomão sobre as estratégias de guerra, como gerir um reino, como administrar uma casa com muitas mulheres. Davi podia ensinar as táticas, falar sobre os segredos do exército. Davi podia falar o que ele quisesse. Davi foi um super rei, com muitos problemas, é verdade, mas o maior dos reis de Israel. Davi podia passar qualquer conselho para Salomão, mas Davi escolhe, em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, passar o segredo da vida dele para Salomão. O coração de Davi agora foi expresso para Salomão. Eu fico pensando que Davi podia falar: Salomão, se eu pudesse te falar uma única coisa, é isso que eu te diria. Olha só o que fala em 1 Crônicas 28, 9. Diz assim: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Davi estava falando para Salomão: Salomão, se tem uma coisa que é verdade, é que você precisa servir Deus de todo o seu coração e de verdade. Não pode ser de mentira, não pode ser falsidade, não pode ser só de fachada, tem que ser de verdade, tem que ser de verdade, porque a verdade Ele conhece, Ele se agrada, porque Deus é aquele que sonda o coração e que conhece a motivação dos nossos pensamentos. Ele sabe se você está vindo na igreja só para bater o ponto no domingo, postar no Instagram domingo, mas não é de verdade, porque a semana toda você não lembra nem que Deus existe. Davi está falando de Salomão: se você vai servir a Deus, tem que ser de todo o coração. Não existe meio termo, não existe meio amor, não existe 40% de amor, não existe 40% de devoção. Ou você aprende a ser 100% devoto de Deus, ou você não é devoto de Deus. Cara, aqui é radical, irmão. Ou você é amigo de Deus, inimigo do mal, ou você é amigo do mundo, inimigo de Deus. Não dá para ser crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Irmãos, eu sou o primeiro que precisa aprender isso. Eu sou o primeiro que precisa arrepender. Eu sou o primeiro que precisa melhorar. Eu olho para essa palavra e eu sou confrontado pelo Espírito Santo, porque todos os dias eu preciso crescer. Eu preciso pegar a minha cruz, seguir Jesus, esmagar a minha carne, fazer a vontade de Deus. Mas eu sei que à medida que eu me entrego, que eu busco o Senhor,
mais apaixonado por Ele eu vou ficando. É impossível, escute isso, é impossível não se apaixonar por Ele à medida que você o busca. É por isso que o diabo quer te tirar do lugar secreto. É por isso que o diabo quer tirar de você a devoção do Senhor, porque ele sabe que uma igreja devota, apaixonada, íntima de Jesus, é uma igreja fiel, porque é apaixonada, porque o ama, porque teve o seu coração preenchido por esse amor. Quem está aqui comigo nessa manhã? Em Mateus 22, 37, Jesus vai resumir os 10 mandamentos em 2. Quais são os 2 mandamentos? Jesus resume. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E depois, amar o teu próximo. Então ele resume os 10 mandamentos em 2. E aí eu aprendo com o pastor Eibe que o vertical gera o horizontal. Aquilo que eu vivo com Deus, nessa conexão direta, gera o que eu vou viver aqui no mundo. Então, se eu amo a Deus, se eu sou fiel a Deus, eu consigo amar o meu irmão. Mas eu não vou conseguir amar o meu irmão de verdade se eu primeiro não amar a Deus. Eu primeiro sou fiel a Deus, e por isso eu sou fiel à minha esposa. Eu primeiro amo a Deus, e por isso eu sou capaz de amar a minha esposa e dar a minha vida por ela. Eu primeiro amo a Deus, e por isso eu sirvo na igreja, cuidando das pessoas, porque eu primeiro amei a Deus e fui amado por Ele. Então isso aqui gera frutos na terra. Então levanta sua mão bem alta aqui comigo, vamos lá todo mundo, diga comigo: o vertical gera o horizontal. Você quer viver o céu na terra? Comece a viver o céu no quarto, no relacionamento com Deus. Eu só sou capaz de perdoar alguém se eu primeiro entender o perdão que eu recebi de Deus. Gente, isso aqui é o segredo da nossa vida. O que a gente vive com Ele vai resultar no que a gente vive com o outro, com o mundo. Amém, gente? Mas Jesus, Ele fala que nós precisamos amar a Deus de todo o coração, sobre todas as coisas, reforçando de novo o princípio da devoção. Jesus nos chama para esse lugar, antes de qualquer coisa, devoção. Diga comigo: devoção. Porém, frequentemente, nós continuamos errando, igual o povo que Moisés libertou do Egito. Moisés estava no monte, o Senhor estava escrevendo as leis nas tábuas, e aí Deus fala para Moisés: é bom descer, porque o povo endoidou e está aprontando. Quando Moisés chega lá embaixo, o que o povo está fazendo? Quem lembra? O povo está fazendo o quê? Adorando um quê? A Deus? Não, um bezerro de ouro. O povo viu Deus abrir o mar vermelho, mas quando Moisés ficou 40 dias no alto do monte, o pessoal falou: Moisés morreu, acabou-se, agora precisamos dar uma cara para o Deus invisível, porque não nos é suficiente um Deus invisível, tem que dar cara, porque o Egito ainda estava muito dentro deles. Deus não nos chama para dar cara para Ele, Deus nos chama para confiar. Para confiar. E o Deus invisível está aqui nesse lugar, no nosso meio. O Espírito Santo está passeando aqui. O Espírito Santo está ministrando no teu coração. Porque se a palavra for minha, vai embora com o vento. Mas se for de Deus, vai germinar no teu coração em nome de Jesus. Mas quando Moisés chega lá, eles estão adorando o bezerro de ouro. Por causa desse pecado, muitos homens morrem. O que eu quero dizer com isso? Que numa vida de um chamado à devoção, existe a tentação de nós levantarmos outros ídolos, outros deuses que ocupam um lugar que deveria ser só do Senhor. Não precisa responder para mim, responda só para você. Quem é mais importante para você? Deus
ou o seu dinheiro? Deus ou o seu trabalho? Tem gente que não tem tempo para vir no culto, não tem tempo para ir na célula, não tem tempo para ser discipulado, não tem tempo para fazer uma visita, nunca tem tempo para ir numa comunhão, porque a vida é o trabalho. Deus o livre. Se a mulher falar alguma coisa, reclamar. Se o chefe ligar, é o chefe no céu, o chefe na terra. Aí você fala assim: não, pastor, mas entenda bem, eu tenho que ganhar dinheiro para sustentar a minha casa. Mas de verdade, quem que comanda o seu coração? Porque se você está tão bitolado no trabalho, tão bitolado no quanto você tem que ganhar, tão fervoroso naquele dinheiro que você precisa arrecadar, se você está com esse coração tão focado no quanto você precisa ganhar, eu te falo, faz muito tempo que Deus já não é o seu Senhor. Porque quando Deus é o Senhor da nossa vida, quando Ele governa o nosso coração, nós entendemos que precisamos ter equilíbrio, mas que Ele é o centro. Tudo vai girar em torno de Deus. Quem está no trono do teu coração? Deus ou o seu cônjuge? Deus ou o seu time de futebol? Deus ou o pastor? Deus ou você mesmo? Porque levantar outros ídolos é tão comum quanto frequentar a igreja aos domingos. E eu vou te contar um negócio. Eu já pastor, casado com Ana, trabalhando na obra incansavelmente, teve um momento da minha vida que eu levantei um outro ídolo para mim. Eu tirei Deus do trono do meu coração. Sabe quem se tornou o meu Deus? O Flamengo. Fala, Deus. O Flamengo se tornou meu ídolo. O Flamengo se tornou Deus no meu coração. Continuo sendo flamenguista, graças a Deus. Mas eu acordava, eu ia para o meu lugar mais importante na casa, a pia, lavar as louças. Colocava o meu celular ali e eu não ia ouvir a pregação não, eu ia ver a notícia do Flamengo, jogador, o técnico, quanto fez de gol, quanto tá isso. Menino, eu estava vivendo em torno dessa parada, parece até que eu era jornalista do Flamengo. Só queria saber do Flamengo, tudo era Flamengo, misericórdia. Como eu não me percebia, mas é por causa disso mesmo, quando a gente destrona Deus, quando um outro Deus senta no nosso coração, quando a gente idolatra alguma coisa, a gente perde a noção de ficar cego. Eu comecei a viver em função do Flamengo, e olha, eu era o pastor, e o que adianta? Pastor não é anjo, nem semideus, pastor é de carne e osso, é tão humano quanto, irmão, pelo amor de Deus, tem misericórdia, a gente precisa tanto de Jesus. Irmãos, mas a mulher sábia edifica o lar. Ana chega para mim, olha no fundo dos meus olhos, com toda a brabeza da mulher napolitana, ela fala assim: amor, eu vou só dizer uma coisa para você. Eu falei: diga, meu amor. Ela falou assim: a partir de hoje, o Flamengo só vai perder. Aí eu já comecei a querer, né? Tá repreendido, tá anulado em nome de Jesus. Ela falou: o Flamengo só vai perder até você entender que o Flamengo não é Deus da sua vida. Rapaz, aí eu fiquei brabo. Falei: palavra maldita, contra o Flamengo não prosperará. Fiquei toda... essa mulher falando dessa besteira. O cara tá tão cego que fica quase demoniando. Mas, irmãos, Ana é a minha principal discipuladora, é a minha pastora.
Ana jogou essa palavra no meu coração. E aí o Espírito Santo veio. Eu fui orar ao Senhor. Irmãos, aí o Espírito Santo me confrontou e me mostrou que realmente fazia tempo que eu estava com esse ídolo. Eu me arrependi tanto na presença de Deus, e o Flamengo só perdia. Pensa numa zica que deu, mas não vou culpar a Ana, o culpado era eu mesmo, eu nem sei mesmo, mas enfim, coincidentemente ou não, o Flamengo começou a perder mesmo. Mas eu me arrependi, e depois de novo, e buscando o Senhor, e no outro dia querendo ver, mas eu renunciando ver o jogo, renunciando ver as notícias. Eu inclinei o meu coração e eu fui passar por esse processo de buscar o Senhor intensamente, até que eu pudesse entender que realmente Deus era o Deus da minha vida e ninguém podia ocupar esse lugar. Foi um processo, mas graças a Deus eu destronei esse ídolo. E eu vou te falar uma coisa: não tem erro nenhum, não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum você assistir um jogo de futebol, você torcer por um time. Eu continuo sendo flamenguista, tenho a camisa do Flamengo, e quando dá, eu vou assistir o jogo com meu pai, a gente comemora, a gente celebra, é muito legal. Mas eu não vou viver em função de um time de futebol, porque o meu time de futebol não é o meu Deus, não é o meu Senhor. Quem está comigo nessa manhã? E vou te falar um negócio, irmão, Deus é tão fiel, que depois de todo esse processo, agora em agosto, nós fomos pregar lá no Rio de Janeiro, na Igreja Batista Atitude. Fui pregar um sábado à noite lá, e eu vi que tinha o jogo do Flamengo no domingo, eu ia ficar no domingo. Eu falei, poxa, que benção, vou no Maracanã, vou levar a Ana para o Maracanã, a gente vai embora do Brasil mesmo, a última vez a Ana vai conhecer o Maracanã. Comprei os ingressos. Aí o irmão que ia me receber lá no Rio de Janeiro mandou uma mensagem, falou assim para mim, pastor, cancele seus ingressos, pode pedir reembolso. Falei, oh meu Deus do céu, arrumar foi um compromisso para mim. Falei, amém, cancelei meus ingressos, e está tudo certo, vai ficar para a próxima. Quando eu chego lá, o irmão fala assim, pastor, é o seguinte, amanhã, 6 horas da tarde, o discipulador do Pedro, o atacante do Flamengo, vai pegar você e a sua esposa lá no hotel e vão levar vocês para assistir o jogo do Maracanã. O Pedro está dando os ingressos para vocês. Irmão, aí eu fiquei animado. No domingo, gente, nós fomos para o camarote no Maracanã, tinha comida de graça, o Flamengo ganhou, conhecemos o Pedro no final do jogo, foi maravilhoso. Foi lindo demais. Mas aconteceu algo ali no estádio. Ninguém sabia, só eu e Deus. Eu olhei para todo aquele espetáculo, feliz que nem uma criança, animado demais. Mas eu olhei para aquilo e eu falei, Deus, muito obrigado porque o Senhor me trouxe hoje aqui. Muito obrigado por esse presente que o Senhor me deu. Mas eu só quero dizer uma coisa, eu quero que fique registrado nesse dia, que isso aqui nunca mais será maior do que o Senhor no meu coração. Foi muito legal, mas Deus é quem ocupa o lugar de prioridade no meu coração. Mas eu errei, nós erramos e precisamos nos arrepender. Tanto é que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 11 verso 3, o temor dele. Ele diz, temo que a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. A preocupação de Paulo com a igreja de Coríntios era exatamente essa, que eles perdessem a devoção a Cristo Jesus, porque Paulo entendia que uma igreja devota, uma igreja apaixonada, uma igreja fiel, é uma igreja poderosa, é uma igreja inabalável, é uma igreja que transforma uma nação.
Casas devotas, casas fiéis, famílias apaixonadas, entregues ao Senhor, transformam uma nação. Mas famílias que não vivem isso, irmãos que não vivem uma verdadeira devoção, não conseguem transformar absolutamente nada. Onde está o teu coração hoje? Se você quer viver o sobrenatural em todas as áreas da sua vida, sobretudo no caos, primeiro você precisa entender que sem devoção a Jesus, nada será possível. Eu quero finalizar a mensagem de hoje te contando uma história da palavra de Deus que muito marca o meu coração e que sela essa verdade sobre a devoção. Fala para a pessoa do teu lado que vai comprar a escola Pregue Sem Medo para você, diga para ela assim: meu irmão, meu Deus, ninguém tem fé, olha, está todo mundo com medo de falar, pode falar, meu irmão, muito obrigado pelo presente, mas o que eu quero te dizer é que a devoção tem o poder de salvar a sua vida. Leia comigo o segundo livro dos Reis, capítulo 20. Depois você pode cobrar, viu, o presente da pessoa que falou para você. Segundo Reis, capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. O que aconteceu com Ezequias? Ficou doente. Esse é o primeiro fato. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Isaías era o quê? O que Isaías era? Vamos ler de novo, que eu acho que vocês não prestaram atenção. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Isaías era o quê? Profeta. Isaías vai lá visitar, anunciam Isaías. Ezequias está no leito, quase morrendo, doente, se anima porque o profeta de Deus chegou. É que nem quando o profeta se aproxima de você, você até se ajeita e fala assim: eita glória. E aí Isaías vai mesmo, e Isaías já começa com a frase do profeta. Qual é a frase? Assim diz o Senhor. Toma-te. Ponto. Deu até uma animada no Ezequias. E Isaías vai falar: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Meu Deus. Isaías libera a palavra de morte: você vai morrer e você não vai se recuperar. Acabou. Quando Isaías libera essa palavra para Ezequias, a Bíblia fala no versículo 2, que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha o que Ezequias vai falar no versículo 3, Ezequias diz: lembra-te, Senhor, como tenho servido a Ti com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Irmãos, na beira da morte, na cama para morrer, com a sentença de morte liberada, Ezequias tem a moral de falar para Deus: Deus, por favor, de todas as coisas, eu posso não ter sido um bom pai, eu posso não ter sido um bom rei, eu posso ter tido todos os erros da minha vida, mas lembra de uma coisa que é verdade: eu fui um homem devoto ao Senhor. Eu te servi com fidelidade. Ei Deus, eu fiz o que era bom aos teus olhos. Se tem uma coisa que não faltou para mim, Senhor, foi devoção ao Senhor, foi paixão por Ti, foi verdade, Senhor. Olha a moral que Ezequias tem para falar. Meu Deus do céu, eu quero chegar, não nesse lugar de morte não, mas na moral para olhar, para fazer essa oração, falar: Deus, eu quero olhar para trás na minha vida e falar: eu te servi com fidelidade, Senhor. Eu de verdade fui devoto do Senhor. Eu dediquei a minha vida no lugar secreto. Deus, se tem uma coisa para constar no meu histórico no céu, foi isso. É isso que eu quero viver.
É isso que eu quero conquistar, irmãos, em nome de Jesus. Se tem uma coisa que nós precisamos desejar conquistar na nossa vida, é isso, que Deus olhe para nós, encontre em nós fidelidade, encontre em nós devoção, que esse seja o prêmio da nossa vida, mesmo que a gente não conquiste grandes impérios, mesmo que a gente não viva aquilo que o mundo diz que é o melhor, mas se nós pudermos apresentar diante de Deus devoção, fidelidade, paixão, amor, essa é a coisa mais importante que você pode conquistar na sua vida. E foi isso que Ezequias apresentou para Deus, e ele chorou amargamente. Então, no verso 4, a Bíblia diz que antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Eu imagino que na hora que Ezequias está chorando, clamando e falando: Deus, eu fui devoto, o Senhor do seu alto e sublime trono, Ele ouve o choro, Ele ouve as palavras de Isaías. Os anjos chegam, puxam o histórico de Ezequias, falam: Deus, é verdade. O Senhor levanta e fala assim: é verdade, esse homem aí, esse meu filho, ele foi devoto, ele foi fiel, ele foi fiel, ele foi fiel. Então a palavra de Deus volta para Isaías, e diz o seguinte: volte e diga a Ezequias, diz do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e eu o curarei e acrescentarei 15 anos à sua vida. Isso é poderoso, isso é sobrenatural. Esse é o resultado de um coração devoto, esse é o resultado de um coração fiel, esse é o resultado de uma vida apaixonada. Deus não esquece, Deus não esquece, Deus não esquece. Mas espera aí, como é que estava Ezequias? Como é que estava Ezequias? Estava bem? Não, né? Ele estava o quê? Para morrer. Ainda recebeu uma palavra de morte. No meio do caos, no meio do problema, em face da morte, Ezequias experimentou o sobrenatural. Por quê? Porque Ezequias aprendeu o primeiro segredo: devoção. Onde estão os devotos de Cristo Jesus aqui? Fique em pé no seu lugar, vamos orar juntos ao Senhor. Ah, irmãos, enquanto eu prego, eu estou sendo confrontada pelo Senhor. E eu sinto do Senhor de fazer uma oração aqui. Se você sentir de orar junto comigo sobre isso, eu quero nessa manhã, eu quero me arrepender diante do Senhor. Eu quero me ajoelhar diante do Senhor. Senhor, eu me volto a Ti nessa manhã, junto com os meus irmãos, Senhor. E se tem algo que eu posso Te falar, me perdoa. Me perdoa por todas as vezes que eu troquei o meu lugar secreto por qualquer outra coisa. Me perdoa, Senhor, pelos ídolos que eu tenho levantado. Me perdoa porque eu não tenho sido fiel como eu deveria. Me perdoa porque eu não tenho Te amado como eu deveria. Senhor, me perdoa porque tantas vezes meus olhos estão tão fixos nas coisas desse mundo e não estão fixos no céu, não estão fixos no Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo.
quebranta o meu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, Senhor. Senhor, eu não quero gastar a minha vida inteira fazendo a tua obra sem te ter. Eu quero te ter por completo. Eu quero ser apaixonado por ti mais e mais. Eu quero te amar mais do que a minha própria vida. Eu quero te desejar mais do que o ar que eu respiro. Senhor, eu quero que os meus olhos vejam somente a ti. Eu quero um coração totalmente rendido a ti. Me perdoa, Jesus. Eu me arrependo diante de ti, Senhor. Volte seu coração para o Senhor nessa manhã. Se arrependa nessa manhã. Se arrependa nessa manhã. Eu sei que o Espírito Santo já tem confrontado teu coração, e agora mesmo eu sinto o Espírito Santo falando contigo, mostrando os ídolos que têm se levantado no teu coração, mostrando as falhas que você tem cometido, mas Ele não te mostra para te condenar. O Espírito Santo te mostra para que você possa arrepender, refazer a rota, recomeçar. Essa é uma manhã de conserto, essa é uma manhã de alinhamento. Existe uma nova oportunidade, uma janela de oportunidade, um novo tempo, um novo ano está para começar. Eu oro para que seja o melhor ano das nossas vidas, não por tanto dinheiro que vamos ganhar, não por tanto de fama que vamos conquistar, mas pelo coração de Deus que vamos conhecer, pelo Jesus que vamos conhecer, pelo Jesus que vamos nos apaixonar, pelo Jesus que vamos nos entregar, pelo lugar secreto que será o principal lugar da nossa vida. Oh, Santo Espírito, vem sobre nós. Nós te clamamos, ajuda-nos. Peça a ajuda do Espírito Santo nessa manhã, meu irmão. Peça a ajuda do Espírito Santo, porque nós não conseguimos por nós mesmos. É impossível, mas Jesus nos entregou o seu Espírito. O Espírito Santo está com você, Ele está em você. Ele é o teu ajudador, Ele é o teu consolador, Ele é o Espírito do próprio Deus que está em você. Peça ajuda hoje, clame pela ajuda do Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Oh, Espírito Santo, nos ajude, nos ajude, nos ajude, nos ajude, nos ajude, Espírito Santo. Ministra nosso coração mais e mais e mais e mais. Nós voltamos os nossos olhos para o Senhor. Nós voltamos o nosso coração para Ti, Senhor. E assim como Ezequias orou, nós também queremos orar. Queremos chegar no fim da nossa vida, olhar para trás e dizer: valeu a pena porque eu fui fiel, valeu a pena porque eu fui devoto, valeu a pena porque eu amei o Senhor de todo o meu coração. Gera em nós, Senhor, paixão pelo Teu nome, paixão pelo Teu nome, paixão por Ti, Senhor. Que Tu sejas o primeiro em nosso pensamento ao acordar, Senhor. Que Tu seja o nosso boa noite ao dormir. Que Tu esteja nos nossos sonhos, que Tu esteja nas nossas decisões, e que o nosso amor ao Senhor resulte em almas ganhas para Ti, em vidas transformadas, em Garanhuns avivada, fruto de uma igreja apaixonada. Nós declaramos avivamento sobre Pernambuco, fruto de uma igreja devota, fruto de uma igreja apaixonada, fruto de uma igreja entregue. Que seja essa, Senhor,
a nossa recompensa, em nome de Jesus.